Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos ao Consultório de Psicologia. Esta semana vamos falar de racismo e do preconceito. O Dr. Luís Lameira, como sempre, aqui connosco, o Otávio Correia e o Vítor Silva. Vamos levar até si os próximos minutos e vamos falar e perceber muito deste tema. Mas para já, porquê a escolha do racismo, Dr. Luís Lameira? Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Eu sempre senti muito fascínio por pesquisar o porquê de levar alguém a desenvolver uma crença irracional em relação a uma raça, etnia, em relação a outro grupo que não o seu. Sempre me interessei por movimentos sociais ostracizadores e realmente nos últimos anos tenho estudado com alguma profundidade os fenómenos emergentes da extrema-direita na Europa. Como sabemos, houve um reflexo enorme no seguimento da crise política, social e económica que é grave que o velho continente, que a nossa Europa atravessa, e teve como consequência a subida dos tais políticos de extrema-direita, ultranacionalistas, xenófobos, fascistas e, acima de tudo, anti-imigração. Não nos podemos esquecer que realmente, com certeza que os jovens que nos estão a ouvir, e são muitos jovens que nos ouvem, têm a memória mais fresca relativamente ao plano curricular que atravessaram ao longo da história, que estudaram, e realmente aquilo que podemos confirmar nas escolas básicas, nos secundários, é que muitas vezes os jovens já começam a estar familiarizados com acontecimentos do passado, nomeadamente o Holocausto que aconteceu, que depois levou ao desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, em que houve milhões de mortes, em que houve um atentado humanitário enorme contra os judeus, em que o Hitler, que era um ditador sanguinário, desenvolveu uma propaganda, e aí o lado positivo, entre aspas, é que muita dessa propaganda conseguiu ser adaptada para coisas positivas. Também ela era feita, claro que obviamente a ideologia do Hitler não há nada positivo, e com base na perseguição de milhões de judeus conseguiu alimentar durante muitos anos o seu poder, porque realmente os judeus controlavam setores estratégicos, económicos da sociedade, eram eles que tinham a maioria do capital, e depois, claro, mais tarde houve países que eu também considero que têm um nível enorme de xenofobia e fascismo, nomeadamente a Suíça, sem dar, muitos desses judeus refugiaram as suas poupanças de uma vida, milhões e milhões, dezenas de milhões de dólares, em contas bancárias na Suíça. Depois muitos deles morreram em campos de concentração e a Suíça ficou com o dinheiro, mas isto já são outras questões, só que à parte. Dr. Luís Lameira, mas a questão do racismo, o facto de haver um descrédito com a vida política, com a sociedade nos povos europeus, nomeadamente vemos que quer França, quer a Grécia, está a crescer o racismo. Isso é um fenómeno que pode preocupar e chegar a Portugal, ou não? Eu julgo que já tinha chegado a Portugal, mas se me permite, antes de responder diretamente à sua questão, e só para concluir este contexto histórico que considero pertinente, e com certeza que vocês, os ouvintes, também consideram, é que é o seguinte: nós estamos familiarizados com a história, temos acesso à informação, houve milhões de mortos no Holocausto, depois houve uma convenção das Nações Unidas em que decretou o direito universal dos seres humanos, em que mais tarde ainda houve várias cartas internacionais no âmbito da diplomacia internacional para ostracizar o darwinismo, o eugenismo, a seleção do mais forte, entre aspas, para proporcionar a toda a gente estados multiculturais, multiétnicos, e isso não está a ser cumprido. Estamos a falar logo depois de acontecer a determinada Segunda Guerra Mundial. Nós ainda tivemos nos anos 60, entre 65 e 69, no âmbito do governo do Pol Pot no Camboja, a perseguição de 2 milhões de pessoas que morreram. Claro. Em 4 anos, isso é grave. E continua a haver. E infelizmente continua a haver. E vemos agora também a guerra entre os xiitas e os sunitas no Médio Oriente, um pouco mais atrás e ainda mais grave, e muito recentemente, no início dos anos 90, os Hutus contra os Tutsis no Ruanda, em que houve uma perseguição étnica para com os segundos, em que houve milhões de mortes, não houve milhares, em milhões de mortes, e realmente parece que nós não temos... Ainda há neste momento na Nigéria, por exemplo. Ainda há neste momento na Nigéria, não com tanto impacto como no Ruanda, nem como nos anos 60 no Camboja, mas realmente isto é recente, isto é história recente, e
e não nos podemos esquecer destas atrocidades que, infelizmente, o ser humano preconizou nos seus estados mais irracionais e emotivos, em que foi suplantado a sua racionalidade por ódio e por raiva, que vamos já perceber. Mas antes de ir a essa questão, que podemos entrar nela mais à frente, eu gostava de perceber o que é que leva a que as pessoas sejam racistas. O que é que leva a que a cor, a nacionalidade provoque que alguma ira, alguma revolta e haja um racismo. Realmente a sua questão é muito pertinente, porque há uma unanimidade a 100% científica, e nós percebemos isto, que na psicologia muitas vezes não há uma unanimidade. Às vezes até refiro aqui que às vezes há grandes debates acérrimos científicos do âmbito de qual é o melhor tratamento para a depressão, para o stress. O importante é que a maioria deles resultam então válidos cientificamente, mas realmente muitas vezes as pessoas tentam puxar a brasa à sua sardinha no âmbito da comunidade científica e tentar levar a cabo que a sua teoria seja mais famigerada, seja mais utilizada nas clínicas, etc. A nível do racismo, psicologia social, sociologia, antropologia, neurobiologia, neurofisiologia, entre outras valências que abrangem a saúde mental, os alicerces da saúde mental, há uma unanimidade a 100% de pessoas sérias em que não deve haver nenhum debate quanto à raça mais forte. Portanto, porque o ser humano, as várias raças partiram 99% do DNA a nível fenotípico. Portanto, essa questão nem se coloca. Vamos responder à sua questão. Essa questão nem se coloca. Ou seja, não é a partir da raça, não é a partir da nacionalidade que vai haver uma maior predisposição para a inteligência, para a personalidade, entre outros aspectos. Podemos discutir aqui alguns pequenos aspectos da personalidade. Por exemplo, os brasileiros são mais extrovertidos que os japoneses, mas isso não influencia as questões de princípios, valores, de integração. Então, porque é que cada vez há mais racismo? Cada vez há mais racismo. Primeiro, se me permite a resposta, o porquê de surgir o racismo do ponto de vista da psicologia. Sim. Uma questão de autoestima, muitas vezes. Uma questão de autoestima, ou seja, determinadas pessoas, e muitas vezes pessoas com muitos estudos, atenção, por exemplo, a líder da Frente Nacional em França é uma pessoa académica, assim como alguns líderes da Aurora Dourada, que na Grécia, que é um partido absolutamente do ponto de vista da psicologia, ou seja, que tenta buscar as emoções dos outros, ou tenta moldar as emoções, fazer uma lavagem cerebral, oferecendo comida e alimentação aos brancos dos bairros multiétnicos e ostracizando os negros e indivíduos de outras etnias. Mas porquê? Muitas vezes aquilo que nós verificamos é que as pessoas, para se sentirem melhor, as pessoas que têm alguma falha da autoestima, tentam ostracizar alguém que é diferente, alguém que, para mostrarem a sua superioridade. É preciso termos em consideração isso. Outro aspecto interessante compreendermos no fenómeno do racismo é o chauvinismo. O que é que isto é? É o benefício do nosso grupo, ou seja, se eu me tornar racista, eu vou atingir os meus objetivos do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Portanto, eu vou defender o meu grupo, vou defender a minha família, os meus amigos. Nós vamos ser um clã, uma espécie de clã, fechar-me, ou seja, não aceitar negros, não aceitar chineses, não aceitar indianos, etc. Há uma questão também a nível de personalidade. Nós percebemos que, e os estudos indicam, são muito taxativos e corroboram a tese de que quanto mais um indivíduo tem uma estrutura de personalidade imutável, ou seja, não predisposta a alargar os horizontes, pessoas de ideias fixas, para me fazer perceber melhor. Não adaptável, não é? Não adaptável, pessoas que não se adaptam, tanto a nível ambiental como a nível de novas ideias, a nível de vanguardismo. Essas mesmas pessoas têm uma personalidade com maior predisposição para o racismo, para preconizarem atos violentos, se já forem violentos de raiz, ou se não forem violentos, conseguirem explanar o seu racismo em conversas com amigos e a nível também político, muitas vezes. Isso reflete-se muitas vezes nos partidos em que eles votam. Também há uma questão de sobrevivência. Verificamos, como eu referi há pouco, a guerra entre os xiitas e os sunitas, a guerra entre os hutus e os tutsis, vários tipos de guerras étnicas que verificamos pelo mundo fora e raciais. Os indivíduos que são os ostracizadores, que são os mais racistas, que tentam, de certa forma, dominar os grupos minoritários, acham que vai ser a melhor forma
para eles sobreviverem. Muitas vezes essa sobrevivência é uma questão estratégica. Petróleo, água, como verificamos a guerra entre os palestinianos e os israelitas. Como nós sabemos, Israel praticamente não tem recursos hídricos, tem que buscar ao outro lado e tem de utilizar o fascismo e outro tipo de situações que são pouco nobres, digamos assim. Só que à parte em Israel, um indivíduo árabe que se queira casar com uma palestiniana não pode, tem que viver para fora do país. São coisas realmente impressionantes. Israel é o único país do mundo em que as mulheres são obrigadas a ir servir para o exército. Portanto, é o único, não há mais nenhum no mundo. Portanto, são fatos aqui muito curiosos. Doutor, e o facto, e voltamos à questão de início de há pouco que eu lhe coloquei, o facto de haver crise provoca, e temos reparado que em toda a Europa, com a crise que está a existir, os países de extrema-direita estão a crescer, onde há tendencialmente mais racismo, digo eu, ou coloco eu a questão. Isso provoca a crise, é o descontentamento com o status quo, é o descontentamento com as dificuldades que provoca também o aparecimento do racismo? É a questão da autoestima, ou seja, nós percebemos que com a crise o que é que surge? Consequências, surgem determinadas patologias, correto? Nós verificamos muitas vezes em que com o agudizar de problemas económicos há também paralelamente o agudizar a nível de comportamentos psicopatológicos, depressão, ansiedade, stress. Se nós estivermos mais frágeis do ponto de vista psicológico, estamos mais predispostos a ouvir discursos populistas, discursos ultranacionalistas e discursos xenófobos. Estamos mais predispostos a sermos enganados do ponto de vista político. Felizmente em Portugal isso não acontece ao nível político, mas acontece diariamente. Verificamos vários episódios de racismo, xenofobia e mesmo a cianofobia, que vamos falar mais à frente, porque os partidos de extrema-direita em Portugal, aliás só há um legalizado, não são organizados, não têm pessoas influentes da sociedade portuguesa, felizmente que em Portugal e em Espanha não cresceram ainda, porque ainda vivemos um pouco escaldados com o salazarismo e o franquismo. Mas em Itália, por exemplo, o fascismo sempre existiu de uma forma refinada. Berlusconi teve uma coligação com um partido fascista há pouco tempo para ser eleito. Agora já não é como nós sabemos. Nós verificamos na Hungria que partidos nazis conseguem promover deputados. Nós verificamos que o KIP, que é um partido nacionalista no Reino Unido, conseguiu ganhar as eleições europeias. Como é que isto é possível? Um partido muito recente. Estamos a falar do Reino Unido, que é um país desenvolvido, um país vanguardista, a nível tecnológico, a nível da psicologia, etc. Portanto, a crise não afeta só os países periféricos da Europa. A crise também, não falo só da crise económica, também falo da crise social, também afeta países envolvidos. Nós verificamos na Holanda, se me permite, que indivíduos que se candidatam a câmaras municipais a dizer, vocês querem mais ou menos marroquinos. Isto não faz sentido nenhum, e estamos a verificar na Holanda que é um país muito desenvolvido, tem um IDH que está nos primeiros 30 países do mundo. E essas tendências do racismo aparecem. Exatamente. Não tem a ver com conhecimento, nem é no fundo com algo, como dizia, que está no interior de cada um. Na maioria das vezes. O preconceito que nós temos, o facto de sermos por vezes muito preconceituosos relativamente a determinadas situações, pode levar a que sejamos também um pouco racistas? Sim, aliás, há que saber diferenciar o chauvinismo, como eu já referi, que é o benefício do nosso grupo em prejuízo do outro. A xenofobia diz respeito ao ostracizar de outra nacionalidade. O fascismo, que diz respeito a movimentos políticos com um objetivo mais que patriota, nacionalista, ou seja, o nosso grupo é que é bom, o nosso grupo político é que é bom. Vamos ostracizar as outras forças políticas promovendo uma ditadura. Ou seja, uma mistura aí já de xenofobia no fascismo. O preconceito diz respeito a juízos de valor que nós desenvolvermos, em que são baseados nas nossas emoções, que não são baseados em factos concretos, tangíveis, científicos e racionais, e que muitas vezes emergem a partir de experiências que nós tivemos. Por exemplo, um indivíduo branco no centro do Porto ou no centro de Lisboa teve uma experiência negativa com um indivíduo de outra etnia, de outra cor racial, e a partir daí generalizou, porque nós percebemos e nós verificamos isso. E esse preconceito pode ser perigoso, não é? Pode ser perigoso no sentido de caminhar para o racismo, para esses
pormenores, digamos, e ir contra princípios sociais. Exatamente, é perigosíssimo. Nós já vamos perceber as consequências do racismo, mas nós percebemos que no âmbito social, ao nível do racismo, por cada emoção negativa que nós desenvolvemos para com indivíduos de outros grupos, de outras etnias, de outras raças, temos que desenvolver 5 emoções positivas na interação com outros grupos, com outras etnias, para colmatarmos, digamos assim, o nosso espírito racista. E o mesmo acontece, curiosamente, nos casais. Portanto, o ser humano também tem uma percepção de sobrevalorizar o acontecimento negativo, desvalorizando o acontecimento positivo. Mas isso é transversal às várias etnias e várias raças. Portanto, nós, ao sobrevalorizarmos o acontecimento negativo numa experiência que tivemos com um indivíduo de outra nacionalidade ou de outra cor, nós estamos a desenvolver um estereótipo. O que é que isto é? E uma defesa. Exatamente, e uma defesa irracional e emotiva. O estereótipo diz respeito a uma ideia que nós temos pré-concebida, muitas vezes no âmbito de um acontecimento negativo. E esse estereótipo, depois, para conseguirmos limá-lo, para que ele se desvaneça, vai demorar muito tempo. Felizmente há campanhas de antirracismo. Nós verificamos no Brasil, que é um país multicultural, confirmam-se os estudos que os negros vivem menos que os brancos. E não estamos a falar só de estados ricos do país, estamos a falar também de pobres. Em qualquer zona, nós verificamos que os brancos têm maior poder económico no Brasil. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, felizmente, à exceção daqueles estados do sul da América do Norte, que realmente são países ainda que revivem um pouco do Ku Klux Klan, que eram seitas ligadas à parte eugenista, ou seja, à seleção dos mais fortes, dos brancos, quase que raça ariana. Com base na eleição do Obama, nós verificamos que felizmente as portas já se começam a abrir para uma maior integração, para uma maior multiculturalismo. Aliás, eles sempre tiveram esse aspecto muito positivo, que conseguiram sempre tirar partido do melhor que existe na imigração. Porquê? Quais são os principais problemas neste momento, para além de questões económicas, para além de questões ligadas à banca, dos países mais desenvolvidos? É a natalidade, correto? E se verificarmos em determinados países que a média de filhos por casal é variante 1.2, 1.7, 2.1, não é suficiente para que manter uma população ativa para poder, entre aspas, depois sustentar a população que não está ativa, correto? Ou que está reformada ou que ainda está a crescer. Portanto, a melhor forma que os Estados Unidos encontraram para promover a natalidade é criar um Estado multicultural, assim como a Noruega verificou. Ora bem, já sabemos que os noruegueses não gostam de ter muitos filhos, preferem andar aí pelo mundo a viajar de Havaianas e de autocaravana. Portanto, vamos importar pessoas de outros países para que, com base num Estado social sólido, essas pessoas sejam dispostas a trabalhar, a colaborar connosco e, ao mesmo tempo, promover a natalidade. A viver lá. E também com o objetivo da multiculturalidade, haver de partilha e troca de experiências, porque quanto mais há misturas a nível racial, digamos assim, melhor é também para ao nível das experiências interculturais, correto? Muito bem. E enriquecimento. Dr. Luís Lameira, então quais são as consequências do racismo? Que há pouco disse que íamos saber. São nefastas mesmo. Nós verificamos que mesmo nos Estados Unidos, que é um país muito desenvolvido, e mesmo com um dos maiores políticos de todos os tempos, que é o Barack Obama, nós confirmamos que as pessoas continuam a ter menos acesso à saúde nos Estados Unidos, as pessoas da etnia negra, de minorias. Nós verificamos que em vários países ainda da América Central e do Sul, os negros vivem menos tempo. E porquê? Porque nós percebemos, e pomos-nos no lugar de um indivíduo negro, por exemplo, de um estado em que proliferam os preconceitos raciais, como o Texas, o Arkansas, especialmente o do Sul, mas também no Norte também existem. É transversal a todos os estados, mas eu estou-me a centrar em casos mais graves de seitas raciais e ostracizadoras e organizadas que ainda lá proliferam. Eles agora realmente são menos mediáticos, porque é a única forma deles sobreviverem, porque a intervenção social sobre eles e a intervenção jurídica é ainda maior. Mas nós verificamos que o IL-6, que é uma hormona responsável pelo agudizar do stress, está mais dominante em indivíduos de raça negra que foram ostracizados, que foram vítimas de racismo. E com base nisso confirmamos que os problemas cardíacos são maiores nesses indivíduos, determinadas patologias têm mais predisposição para ter um AVC com base no stress diário do preconceito, do racismo e da xenofobia, não só da cor de pele, mas também de outras. Se mexe com eles e acaba por... Mexe com eles. E nós confirmamos
curiosamente, agora vamos aí à questão da dominância, nos indivíduos em que dominam mais as sociedades, quando preconizam o ato de racismo, ou seja, uma forma irracional para conseguir invocar a sua autoestima, confirmamos que eles desenvolvem um hormónio protetor de stress, ou seja, há uma inversão aí. Por outro lado, nós verificamos que indivíduos que são extremamente racistas no dia-a-dia, que chegam a casa e dizem mesmo, não gosto de indivíduos de raça negra, não gosto de chineses, não gosto disto, libertam muita raiva de forma irracional. Ao libertarem essa raiva, curiosamente, também têm maior predisposição para morrerem de AVC ou doenças cardíacas e desenvolverem cancro. Portanto, nós chegamos à conclusão que indivíduos mesmo que preconizam o racismo, indivíduos que são os ostracizadores, indivíduos que desenvolvem os preconceitos, estereótipos de dominância em que a raça deles aqui é mais forte, se ao promoverem muitos assados racistas, ou seja, de exprimirem o seu ódio e a sua raiva, porque a raiva é momentânea, atenção, temos de saber distinguir, e o ódio já está ali alicerçado na nossa mente e é corrosivo. A raiva e é consistente. A raiva promove no momento, pode promover no momento um momento de stress enorme, em que o indivíduo até pode ter um acidente por estar a pensar naquilo. E o ódio corrói-nos ao longo do tempo e que vai fazer com que muitas dessas pessoas que sintam ódio tenham 3 vezes mais probabilidade de morrerem de ataque cardíaco. Não são direcionadas com o racismo, com o fascismo, mas também direcionado com acontecimentos no nosso dia-a-dia. Eu só queria referir aqui um aspecto interessante. Aqui em Portugal não se fala muito de racismo nem de xenofobia, mas vários estudos de pessoas sérias em Portugal indicam-nos que 80% dos portugueses são ciganofóbicos. Isto é muito curioso e assustador ao mesmo tempo. Quer isso dizer que? Quer isso dizer que por um 80% lado, das pessoas não gostam de ciganos? 80% das pessoas indicam nesse estudo que os ciganos são sujos, têm mais tendências para o crime, são pessoas com falta de higiene, são pessoas que vivem à custa do Estado, e 20% dessas pessoas dizem que as pessoas que não eram as pessoas ligadas a grupos ciganofóbicos, digamos assim, não eram ciganofobas, eram pessoas que diziam que os ciganos eram pessoas inteligentes, simpáticas, agradáveis, calorosas, mas que necessitavam de uma maior integração. Portanto, isto é grave num país da Europa, num país de primeiro mundo, ao contrário daquilo que nos querem transparecer. Nós somos um país com o 12º melhor sistema de saúde do mundo, nós somos um país com uma boa segurança social, apesar de muitos problemas, com a crise, é óbvio, mas não nos podemos concentrar só nos aspectos negativos, e realmente nós não aproveitarmos um Estado multicultural para podermos partilhar experiências para uma maior integração. Atenção, embora já há cada vez mais esforços, exatamente, há cada vez mais esforços para atenuar essas diferenças. Nós não somos dos piores países da Europa, nós somos um país até bastante acolhedor, nós somos um país que o racismo está presente de uma forma muito subtil em muitos casos, e é por exemplo, quantas pessoas de outras etnias que nós verificamos no Parlamento, que eu me lembro só um, e é do CDSPP, curiosamente, agora do ponto de vista que é um indivíduo negro. Portanto, nós não verificamos indivíduos no Parlamento, ao contrário de outros países, aqui em Portugal, de origem chinesa, por exemplo, de origens africanas, e há dezenas de milhares de africanas, de origens brasileiras também, que nós temos muitos descendentes de brasileiros, julgo eu que até seja a maior fatia de imigrantes em Portugal ainda. Sim. Mesmo com esta crise, apesar de muitos terem saído. Dr. Luís Lameira, então agora para terminarmos, como combater esse preconceito que nós temos? Todos nós, pelo que acabou de dizer, temos um índice, um pequeno pormenor de preconceito. Como combater para que ele não seja negativo? Para combater o preconceito e o racismo, a pessoa tem que se questionar: porque é que eu estou a sentir assim? Será que o que é que eu ganho com isso? Porque vou dar um exemplo em concreto em relação ao preconceito da homofobia, ou seja, ostracizar as pessoas que têm uma orientação sexual ligada à homossexualidade ou à bissexualidade. Os estudos indicam-nos que normalmente essas pessoas têm uma baixa autoestima sexual, e para combaterem essa baixa autoestima sexual promovem determinados atos homofóbicos para se sentirem melhores. Ou seja, a pessoa tem que se questionar de onde é que vem o preconceito. Para encontrar, mas para isso precisa sempre do apoio de um psicólogo. Muitas vezes sim, muitas vezes precisa. Algumas vezes não. Algumas vezes consegue chegar lá sozinho, mas é necessário também muita força de vontade. Agora, aquilo que o psicólogo pode fazer é promover as ferramentas emocionais necessárias para promover ainda mais o autoconhecimento, porque em consulta, tanto em depressão como em stress, como em ansiedade, se nós conseguimos conhecer bem a nossa máquina interna,
funciona o nosso cérebro, nós conseguimos aquilo que está menos bem. Geri-la. E conseguimos geri-la da mesma forma. Quando nós levamos há um barulho no nosso carro, nós não conseguimos encontrar qual é o problema, levamos ao mecânico, chamamos o especialista, ele sabe qual é a origem desse barulho. Só sabendo onde é que é a origem desse barulho é que ele consegue fazer com que esse barulho desapareça, certo? Senão de outra forma não é possível. O caso aqui, o psicólogo pode ser o mecânico de cada um de nós para saber onde é que está o barulho, para resolver esse problema. Exatamente, é uma boa comparação. Mas se me permite, antes de terminar, voltando à questão do racismo, é essencial. Para concluir mesmo, eu vou ser muito taxativo. Os grandes especialistas indicam-nos para combater o racismo é necessário haver um convívio multicultural. Ou seja, se não gosto, felizmente não é o caso, mas se não gosto de indivíduos de outra etnia, vou lá tentar conhecê-los, vou lá tentar perceber se efetivamente há boas pessoas. Para a troca de experiências ser positiva. Sim, deve haver partilha de experiências, e aquilo que eu faço um apelo, e com certeza que muitas pessoas importantes deste país nos estão a ouvir, é promover partilha de experiências com base em eventos, feiras, qualquer tipo de organizações responsáveis para que consigam promover episódios em que várias etnias, vários grupos raciais se possam juntar, porque todos temos a aprender uns com os outros. Por exemplo, o japonês pode ser mais introvertido que o brasileiro, mas o brasileiro tem muito a aprender com o japonês e vice-versa. Claro. Não é? E nós também, com certeza, que temos muito a aprender com outras etnias, porque os estudos indicam... Quanto mais partilharmos, mais aprendemos. Exatamente. Conhecemos o do lado e também conhecemos a nós. Exatamente. E essa partilha que tem que haver, portanto, para uma pessoa deixar de ser racista, tem que perceber onde é que vem esse invento, tem que analisar a sua vida. Será que tive alguma experiência negativa com um indivíduo de outra raça? Será que isso não foi incutido pelo meu pai, ou pelo meu avô, pelo meu tio, nas vivências familiares? Ou por um momento mau que possa ter tido? Ou pelo momento mau que possa ter tido? Será que eu não tenho uma personalidade muito rígida e não preciso de ajuda, porque isso também pode desenvolver a criar preconceitos numa relação de amizade, numa relação conjugal, etc. Porque depois há uma bola de neve que se gera aí. Porque a pessoa, mantendo, como eu disse há pouco, uma das causas do racismo é uma personalidade imutável, ou seja, uma personalidade que não se alarga nos horizontes, é rígida, uma personalidade... Bloqueia com tudo. Uma pessoa bloqueia com vários aspectos da nossa vida e não consegue ser maleável e se adaptar, e nós verificamos que vivemos num mundo globalizado e capitalista, precisamos adaptar cada vez mais a uma nova realidade, e a nova realidade aparece mais cedo que aquilo que esperámos. Quem é que diria há 20 anos atrás que é ver hoje Facebook? Exatamente. Certo? E eu costumo até dizer, a nova realidade está mesmo em frente ao nosso nariz. Exatamente. Todos os dias. Exatamente. Muito bem, Dr. Luís Lameira, vamos ao pensamento da semana. É uma frase de Nelson Mandela, que foi um indivíduo que combateu o preconceito racial e viveu num dos momentos em que havia um dos estados que era o apartheid na África do Sul, mais hediondos. Esteve muitos anos preso. Tive muitos anos preso, teve quase 30 anos preso, e realmente foi uma força da natureza. E se me permite, nós na semana passada falámos de compaixão. Nelson Mandela simboliza muito aquilo que é a autocompaixão e a compaixão para com os outros povos. Mas vou passar a referir a frase: ninguém nasce a odiar a outra pessoa pela cor da sua pele, pela origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam de aprender, e podem aprender a odiar, mas também podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Um ensinamento muito, muito profundo. Dr. Luís Lameira, para fecharmos, algum dos nossos ouvintes que tenha o tal barulho na engrenagem do seu cérebro, que possa precisar de ajuda de um mecânico especialista, como é que pode procurar os seus serviços? Digamos que um mecânico emocional. Pode entrar em contacto comigo para o 91 500 24 56. Estou disponível para atendimento psicológico no Porto, na zona do Campo 24 de Agosto, e em Barcelos, na localidade de Manhante. Terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva e o Dr. Luís Lameira. Voltamos para a semana. Até lá, se Deus quiser.